Para efeito de avaliação daquilo que a gente vai trazer para vocês, eu gostaria de perceber aqui no espaço, quem é trabalhador espírita, levante o braço. Ok. A minha mente é fotográfica, ela já contou. Nossa temática, ela sugere uma reflexão que perpassa a história do nosso movimento e que coincide com a posição atual do aqui e do agora e, necessariamente, com a nossa inserção dentro dessa história na construção de um relacionamento no âmbito do movimento espírita, naquilo que nós consagramos tradicionalmente chamar de o trabalho de unificação. Esse é, no movimento espírita, um trabalho que tem uma história. E sem que detenhamos-nos em pontos que historicamente foram muito importantes, mas trazendo o foco das nossas reflexões, justo para a nossa inserção dentro desse trabalho, nós haveremos de conduzir um raciocínio que nos ajude, portanto, a perceber quando a gente pega esse bonde e quando a gente faz esse encaixe. E esse momento, ele vai nos abrir alguma possibilidade de avaliar como está se dando a nossa integração nesse movimento. Essa fala que está posta, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma fala do Espírito de Verdade, quando ele propõe a união, dizendo da necessidade de trabalharmos juntos e de nós unirmos os nossos esforços, a fim, metaforicamente, de quando o Senhor chegasse, a casa estivesse concluída, acabada. Essa fala do Espírito de Verdade, ela, no tempo de Kardec, já era uma conclamação àqueles que se colocavam na condição dos tarefeiros, dos obreiros, aqueles que se punham como idealistas que deveriam proclamar a mensagem num processo divulgatório e que, portanto, tinham bastante expectativa em compartilhar a alegria da comunhão com aquela mensagem. Essa proposição, ela fazia bem a diferenciação entre aqueles que poderiam estar chegando no contato com a doutrina espírita e aqueles que se valeriam da doutrina espírita para, na conta de trabalhadores, servirem a esta causa. Nós, no movimento espírita, somos chamados, portanto, a fazermos esse encaixe ideológico, integrarmos na doutrina espírita, na conta de trabalhadores, para servirmos a Jesus. Porque nos tempos atuais, temos visto muitas pessoas servindo-se do Cristo e não servindo ao Cristo, o que é muito diferente. A proposição do Espírito de Verdade, a essa altura, ela já sugeria, portanto, um movimento diferenciado, que deveria envolver aqueles que estavam envolvidos efetivamente com a mensagem e que tinham o desejo de estabelecer essa mensagem enquanto multiplicação para outros rincões, para outros companheiros, para outros que poderiam ter as mesmas necessidades, as mesmas expectativas, os mesmos desejos de fazer contato com uma mensagem libertadora. É nesse ponto que nós vamos encontrar o codificador preocupado e ocupado com a dinâmica da divulgação do movimento espírita. E ele chega a dizer, em obras póstumas, o que está posto aí, 2 ou 3 meses do ano, ou ao ano, seriam consagrados às viagens, demonstrando que ele, efetivamente, deveria emprestar uma parte do seu tempo a fazer o processo de intercâmbio, de deslocamento, a despeito de estar num ponto central. E conseguir fazer isso pela via escrita, era necessário ir ao encontro dos grupos.
Esse processo que envolvia um encontro corporal, que envolvia um estar ao lado de, que envolvia, portanto, as visitações, ele já configurava um jeito de fazer união. Ninguém une sem reunir. Nós só conseguimos estabelecer o processo da união se nós propiciamos uma reunião. É necessário, portanto, trazer companheiros que querem se unir em torno de um ideal para que eles possam estar juntos. E, estando juntos, poder, então, tecer o material da união, que haverá de abrir espaço para a dinâmica da unificação. Não há unificação sem união. Não há união sem reunião. E não há reunião sem fraternidade. A fraternidade é que nos sugere nós irmos ao encontro do outro. E é o material da fraternidade que propicia que nós nos unamos como irmãos. E a união, portanto, ela dá como consequência o trabalho de ficarmos unidos juntos, a ação de ficar unido, a unificação, a unificação. A unificação, portanto, ela é decorrência, ela é consequência. Ninguém faz unificação de fora para dentro. Nós fazemos unificação de dentro para fora. A unificação, ela é resultado, ela é efeito de uma causa. A causa, ela fala desse movimento de engrenagem, que tem esses passos que o antecedem. A base da unificação é a união. Mas só se pode viabilizar a união se se consegue ser fraterno. Mas para se experienciar a fraternidade é necessário estar ao lado, ir ao encontro de, reunir, conviver. E Kardec fazia isso no seu trabalho de unificação, de união, de exercício, portanto, dessa grande unidade que o movimento espírita deveria ter. Ele estabelecia para si como meta, enquanto companheiro que estava no comando da atividade de codificação e também da unificação do movimento, ele se propunha a 2 ou 3 meses fazer as viagens, a fim de efetivar fisicamente, no processo da convivência, um espaço que pudesse ser efetivo para a construção da união. União essa que era indispensável como matéria-prima para a construção da unificação. Ninguém faz unificação mediante códigos, mediante normas externas, mediante comando, mediante mando, mediante cargo. Não se faz unificação assim. Unificação é um processo intrínseco que perpassa e está vazado numa relação de corações. Ou a gente se une pelos corações, ou nós vamos, em vão, tentarmos nos aproximar pelo cérebro, sempre apresentando fissuras nos nossos encontros, que mais levarão a desencontros. Então é necessário ir ao encontro para evitar o desencontro. Era o que Kardec fazia ao seu tempo, fazendo as viagens. E nesse processo, nós vamos encontrar, nesse caminho, esse trabalho sugestivo que o movimento espírita conseguiu construir e que está posto aí nesses passos, desde 1949, com a criação do Pacto Áureo e o Conselho Federativo Nacional, quando as entidades espíritas deram-se conta que havia necessidade de se manter um processo de organização. O movimento espírita não dispõe de uma organização teológica, religiosa e hierárquica, mas ele dispõe de um processo organizativo que favoreça o fluxo das relações, que permita, de algum modo, a troca de experiências, que consagre a possibilidade de uma coordenação e de uma multiplicação de esforços. O Pacto Áureo, ele representou bem esse movimento de convergência, através do qual fazia-se um compromisso que era áureo, que era aurífero, que era luminoso, das entidades espíritas estarem unidas para podermos trabalhar as diferenças que fazem parte naturalmente dos seres humanos, quanto pessoas e enquanto grupos. O Pacto Áureo foi esse grande passo que se deu já no nosso país, no nosso Brasil, e que abriu as comportas
para que pudéssemos nos portar de uma forma diferenciada, objetivando a nossa união. E assim, nós fomos caminhando no tempo. E o movimento espírita, nesse esforço integrativo nacional, teve a oportunidade de viver momentos de construção coletiva excepcionais. E eles estão postos, justo em 1975, com essa publicação desse documento que perpassou o país inteiro, reunindo as experiências dos diversos grupos espíritas, nos diversos estados, coletado pelas diversas federativas, que ficou conhecido como a adequação do Centro Espírita para melhor atendimento das suas necessidades e finalidades e objetivos. Essa adequação era o que o Centro Espírita deveria fazer para poder atender as pessoas que chegavam. Qual era a missão do Centro Espírita? Ele tinha que estar adequado para exercer a sua funcionalidade. Esse documento, portanto, abriu a visão do movimento espírita numa forma bastante unitária, reunindo todo esse material de experiência que o movimento espírita tinha, para que nós pudéssemos ter linhas básicas, linhas mestres. Aquilo que nós chamaríamos de trilha, não de trilho. Trilha é uma coisa rígida, firme, que não sai do lugar, mas trilha, espaço onde você caminha, que você se movimenta, que tem flexibilidade. Era a trilha que estávamos construindo a partir do Pacto Áureo. Esse documento abriu, portanto, oportunidade para que nós pudéssemos, em sabendo o que tinha que fazer, para que o Centro Espírita existia, no sentido de atender às suas finalidades, como deveríamos fazer. Esse como era já o jeito de fazer, e ele ficou estabelecido no ano de 1983, também com uma discussão nacional, que ia se estabelecendo no país por zonas, e o país então construiu esse documento chamado Orientação ao Centro Espírita, que ficou publicado na sua edição primeira em 1980 e que ficou agregado em 1983 já com a filosofia do trabalho da unificação. O Orientação ao Centro Espírita era, depois do adequação, do saber para que o Centro Espírita deveria existir, o que ele deveria fazer, o Orientação era como se fazer, era o jeito de elaborar as nossas atividades. Depois de nós podermos estabelecer como é que nós deveríamos fazer as atividades relacionadas à criança, à juventude, ao adulto, todas as faixas etárias, até os desencarnados, nós tínhamos então já o Centro Espírita equipado como célula fundamental do organismo do movimento espírita, portanto, do grande trabalho que os espíritas faziam nas suas diversas localidades. Era possível agora, tendo bem claro essa trilha, fazermos de uma forma não só adequada, mas realizarmos como deveria ser feito. O Centro Espírita estava já com suas atividades para atender às finalidades adequadamente postas, e agora ele estava com agregado uma outra possibilidade com a orientação ao Centro Espírita de que é como ele deveria desenvolver essas atividades. E em 1983 nós demos o passo final nesse caminho quando nós discutimos a filosofia do trabalho de unificação, quando ficou publicado esse documento que são as diretrizes da dinamização das atividades espíritas. Sabendo o que fazer e o para que fazer e o como fazer, era necessário discutir como nós deveríamos dinamizar, como é que nós deveríamos multiplicar esse trabalho, que já sabíamos como fazer, já sabíamos o que fazer, agora era necessário fermentar esse trabalho. Então, nesse passo, nós construímos a filosofia do trabalho de unificação. Nesse momento é que nós vamos encontrar a fala de Bezerra de Menezes através de Chico Xavier, numa mensagem emblemática chamada Unificação, que dentre tantas coisas que ele traz, e que eu não vou me deter hoje, porque eu não quero me deter hoje no trabalho da unificação das casas, eu quero focar na inserção do trabalhador. Por isso que eu estou falando assim meio rapidinho, mas só contextualizando vocês no processo histórico, para a gente saber como é que a gente está entrando nesse bonde, o que é que ele traz para trás, qual foi a viagem que esse bonde já fez, que caminhos ele percorreu. Então, Allan Kardec propunha, Bezerra de Menezes propunha, através do Chico, nessa mensagem de unificação, publicada na década de 70, e ele dizia assim, o nosso querido Bezerra: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido,
apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas vidas. Essa fala de Bezerra, que a princípio parece assim muito simplória ou muito óbvia, ela não o é quando nós vamos aprofundando um pouco a reflexão. Vejam, seja Allan Kardec não apenas crido, estabelecido enquanto fé, seja Allan Kardec não apenas manifestado enquanto nosso ideal, seja Allan Kardec não apenas sentido, mas era necessário trazer Allan Kardec para uma dinâmica intrapessoal. Era necessário trazer Allan Kardec, que está aí posto simbolicamente com o encaixe nosso com a doutrina espírita, porque Allan Kardec é exatamente a chave que nos abre as possibilidades para entendermos o grande edifício da doutrina espírita, porque Allan Kardec é a base, deverá ser sempre a nossa base. Ele demonstrava que a nossa relação com a doutrina espírita tinha que ser como era a do codificador. Era necessário não apenas crer, não apenas apregoar, não apenas sentir perifericamente. Era necessário vivê-lo existencialmente. E aí ele traz passos que ele propõe aqui, né? Conviver com a doutrina espírita implica num processo de vivência desse ideal. Não apenas falar, mas experienciar. Não apenas revelar a nossa fé, mas estabelecer a concretização dessa fé numa experiência vivencial. Era, portanto, o convite para darmos um passo na relação com a doutrina espírita, proporcionando que a doutrina espírita pudesse estar em nós. Não apenas estarmos na doutrina, mas que a doutrina espírita pudesse ter cumplicidade conosco. E numa relação de cumplicidade, aurindo essa doutrina espírita e se empapando dela, era a oportunidade de documentarmos isso mediante a vivência. Era necessário fazermos isso nesse processo de vivência que implica no choro. Quantas vezes nós choramos no contato com a doutrina espírita? Um trabalhador que está na linha de frente, no contato com a doutrina espírita, ele experiencia as suas lágrimas. Eu não falo das lágrimas, das discussões entre os diversos grupos espíritas e sociedades espíritas, não. Eu estou falando no sentido mais amplificado. Eu estou falando das lágrimas, desse convívio com a doutrina espírita, aqui configurada e personificada nessa imagem emblemática do seja Allan Kardec vivido, seja Allan Kardec chorado, na nossa experiência de vivência pessoal. Quantos nós, independente do movimento espírita, não tivemos a oportunidade de sedimentar a doutrina espírita em nós, na nossa caminhada, derramando muitas lágrimas. Lágrimas que não eram efetivamente mobilizadas pelos outros, às vezes eram lágrimas solitárias, de nós para conosco mesmo. Lendo uma página, lendo uma obra, no qual a gente se via na relação com aquela obra, identificava esse ou aquele ponto nevrálgico, observávamos a relativa incompetência de lidarmos conosco mesmo face àquele conteúdo ali revelado. Quantos de nós, no trato com os nossos familiares, por onde começa o trabalho da unificação do movimento espírita, em casa? Porque em casa é o espaço por excelência no qual nós nos habilitamos para conviver com a família espírita. A família consanguínea, ela é o laboratório mais importante para que eu aprenda a viver a unificação do movimento espírita. Quanto no espaço do lar, no desafio da convivência com um parceiro, com uma parceira, com um filho, com um pai, com uma mãe, com um companheiro de jornada na conta de irmão, nós choramos vivendo a doutrina espírita. Uma parte de nós queria fazer de um jeito e a gente entendia, refletia que tinha que fazer de outro. E fazer essa alquimia, fazer esse processo transformatório, quantas vezes nós purgamos lágrimas nesse esforço de experienciar, de viver Kardec em nossa vivência pessoal. Às vezes o choro era da vitória, era da alegria, porque não entendamos aí o choro necessariamente e tão somente como um processo de dor. Às vezes é o choro da vitória, da superação, e às vezes também o choro silencioso. Às vezes é o choro da congratulação de um trabalho espírita bem realizado, com um companheiro de grupo, mas às vezes era o choro da reconciliação com um par, da convivência conjugal.
Às vezes é o choro solitário, dizer, puxa, hoje eu venci. E a gente chora por poder perceber a alegria de ter superado a nós mesmos numa área do nosso campo de ação pessoal que a gente achava que não dava conta há um tempo atrás. E a gente conseguiu fazer o processo superatório. E aí a gente chora. Nesse momento é Allan Kardec vivido e chorado em nossas próprias vidas. Mais do que isso, propõe Bezerra de Menezes, a necessidade de experienciar Kardec num processo de realização que passa pelo processo da depuração. Viver envolve necessariamente um apuramento do nosso ser, um processo depuratório no qual o sofrimento muitas vezes comparece, o choro pelo sofrimento ou o choro pela superação, o choro por a gente estar empacado, não conseguindo avançar sobre nós mesmos, ou o choro por termos conseguido dar um salto de qualidade, e a realização de percebermos a cada ano, a cada 5 anos, quando a gente olha para trás, a gente quase se desconhece e diz, mas puxa, como eu consegui mudar? O trabalhador espírita, efetivamente, da unificação, é aquele que olha para a sua história de vida e vê os monumentos realizados. Monumentos que não é uma casa, que não é necessariamente uma URI, que não é necessariamente uma equipe de trabalho, porque às vezes nós ficamos muito focados nas realizações externas. Mas de que vale as realizações externas se elas não têm uma correspondência interna? Do que vale construir uma casa se essa casa ela não é uma ressonância do que se passa conosco? Com uma companheira que conhecemos no outro estado, que ia construindo um espaço para atender idosos, ela construiu o espaço completamente e desencarnou e não colocou nenhum idoso, porque ela queria fazer um trabalho espetacular, ela queria estabelecer um monumento, e ela nunca iniciava o trabalho, ficava sempre na construção. Na verdade, era um processo muito vinculado ao orgulho, à vaidade, de mostrar a obra que ela ia fazer. Ela queria fazer uma obra tão portentosa que ela começou pelo teto, ela começou pela periferia. A periferia das realizações humanas, elas representam as coisas materiais. Ao invés dela abrir um espaço e começar a atender o esposo, ela foi querer construir a obra inteira. Ela desencarnou e muito provavelmente está vinculado ainda à obra, impedindo que se realize qualquer coisa lá no espaço físico, porque a obra começou, mas não começou. O espaço físico foi realizado, mas não foi concretizado na alma. E todos que ali visitavam, aquele trabalho que ela começava a realizar, periférico, material, exterior, diziam, mas por que você não inicia o trabalho? O que está faltando? Ah, mas ainda está faltando isso, ainda está faltando aquilo. Ela sempre falava das coisas, porque efetivamente era um trabalho para ser reconhecida, não era um trabalho revolucionário interno. Era um trabalho para que as pessoas pudessem perceber e, de alguma forma, reconhecerem nela uma grande trabalhadora. Possivelmente, essa companheira no mundo espiritual deve ter se dado conta de que ela não realizou uma grande obra. Ela construiu uma grande casa que ficou com uma grande frustração, porque ela não começou um trabalho, que deve ser um trabalho que começa de dentro para fora e quase sempre com falta de recursos. A gente sempre observa em Belém, no norte do país, sobretudo, onde as dificuldades econômicas são maiores, de que o trabalho, ele sempre começa no vermelho. E é interessante que ele vai, do ponto de vista material, porque o trabalho vai se realizando com as pessoas, ele vai se dando. Quando a gente se dá conta, o trabalho já avançou e a obra terminou. E a gente pergunta com que dinheiro? A gente nem sabe com que dinheiro. Um trabalho espírita efetivamente bem posto de dentro para fora, em que ele apenas exterioriza o que se passa no âmbito, no seio dos trabalhadores e, portanto, nas suas relações, ele vai se concretizando materialmente, como uma decorrência, como uma consequência. A realização do trabalho, portanto, não é ter inaugurado uma obra física, uma edificação, é ter feito um processo de construção interno que necessariamente ecoa para fora nas construções periféricas, materiais, que materializam o que o trabalhador fez internamente. Por isso, quando Allan Kardec é vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas, significa que nós fomos muito além da crença, da certeza em Allan Kardec, de podermos estar divulgando a doutrina espírita apenas numa bandeira, numa faixa, numa camisa,
de que nós fomos muito além disso, que isso é importante, mas não é suficiente, de que isso pode ser até significativo, mas não convence se o trabalhador não for ele próprio a própria divulgação, se o trabalhador não experienciar essa crença na sua vivência, se o slogan não fizer parte do roteiro de vida, que envolve choro, que o trabalhador ele não conseguirá de modo algum estabelecer um processo de persuasão dos outros, se ele, enquanto mensagem, é claudicante, ele é ambíguo, ele é contraditório demais. Ou, às vezes, ele é claramente uma mensagem cifrada contra, e, às vezes, uma mensagem manifesta contra. Então, a proposição de Bezerra de Menezes, no trabalho de unificação, é que nós pudéssemos incorporar Allan Kardec, sem sermos médiuns. Efetivamente, experienciarmos Kardec intrapessoalmente. Essa proposição, que está posta por Bezerra de Menezes, ela evoca um movimento que nós precisamos estar muito atento nesse caminho da unificação, que é o que tu fazes dentro do movimento espírita. Essa relação que nós assumimos com o movimento, primeiro de conhecermos e nos encantarmos, e ficarmos fascinados pela doutrina espírita, que é o trabalho de conexão primeiro, inicial, que é o frequentador que se deslumbra, que quer sentar na primeira cadeira, que quer ficar na turma do gargarejo, ele não quer perder nada, às vezes não quer levar nenhuma companhia porque ele não quer que se distraia, não quer que ninguém o distraia, ele quer ficar concentrado na mensagem. Esse trabalho iniciativo, essa iniciação do contato com a doutrina espírita, que está muito bem configurada no frequentador entusiasta, que conecta-se com a doutrina espírita numa experiência inicial. Allan Kardec, quando trata a variedade dos crentes, ele lembra essa modalidade chamando dos crentes exaltados. Não sei se vocês já se deram conta de alguns espíritas que são mais espíritas e querem ser mais espíritas do que o próprio espiritismo. Eles adoram ser espíritas e porque conheceram a mensagem, ainda que de superfície, eles ficam tão encantados que eles ficam exaltados. A exaltação ela não é legal a alegria, mas não a exaltação. A exaltação, numa linguagem psiquiátrica, é euforia. A euforia é muito diferente da alegria. A euforia é quando tu tomas uma dose alcoólica e fica assim, pererei, pererei, e tu fica e quer subir na mesa, aí você olha, fulano está alegre. Não, fulano não está alegre, ele está eufórico. Tomou uma dose alcoólica, desinibiu e entrou no processo da desinibição que revela uma euforia. Ou se ele é um usuário de outro tipo de droga, ao ingerir a droga ele entra naquela euforia, que é um estágio dentro do metabolismo da droga que o organismo vai fazendo. A euforia, ela não é aconselhável. É aconselhável o entusiasmo. Essa faculdade de trazermos o entusiasmo, que é o Deus dentro, o Deus interno. A alegria, que é a proposição de você espargir e espalhar essa qualidade de energia extraordinária. Mas a euforia, na linguagem de Kardec, é a mesma coisa do exaltado. Esse companheiro espírita, que entra no trabalho da unificação, ele quase sempre faz um desserviço, diz Allan Kardec. Porque no trabalho da divulgação do movimento espírita, diz ele faz mais contra do que a favor. Ele faz mais gol contra. Ele é um companheiro. Por que ele faz mais um gol contra? Porque ele é exaltado, ele é eufórico. A pessoa eufórica ela não é alegre. A pessoa eufórica, ela não é convincente, porque a gente percebe que tem alguma coisa que não bate bem. A gente logo observa quando o paciente é psiquiátrico, porque ele ri despropositadamente, ele exagera nas suas proposições. Se é para fazer uma palestra, por exemplo, de 30 minutos, ele faz 1h30, porque ele fica empolgado. Pode não ter ninguém, mas os desencarnados estão aqui, ele continua falando, quer dizer... Quando você vê um companheiro que teve uma tarefa declinada para ser desenvolvida em 1 hora, e ele fica 2, pode perceber, esse fulano é tão empolgado, não é empolgado, ele é eufórico, exaltado. E aí, como as pessoas já foram todas embora, ele continua falando, porque senão eu vou falar para os desencarnados. Ele tem, portanto, esse convencimento, mas é desconectado, não está bem alinhado. É o espírita exaltado, na linguagem do codificador, que de algum modo revela essa
ainda desconexão com a doutrina espírita. É um período que nós passamos, não sei se vocês passaram desse período, eu vivenciei, ainda que temporariamente, muito rapidamente esse período, que é da gente quando encontrou assim, que descobriu a doutrina espírita, a gente ficou assim um pouco tanto quanto fanático. Exageradamente, né? Que a gente só fala de doutrina espírita, que tudo para nós é espírito, e a gente não tem um outro assunto a não ser doutrina espírita. Quando as pessoas nos olham, já querem fugir do nosso caminho, porque já vem trazendo Allan Kardec, mas é sempre axilar. Não é o Allan Kardec intrapessoal, que se revela no nosso jeito, conversando qualquer assunto, com graciosidade, com sabedoria. Não, é um Allan Kardec sempre periférico, que ele está embalado num chavão, em frases, em livros, e colocado de uma forma errada, na hora equivocada, e de um jeito inadequado, e que não chega bem, portanto. Espíritas exaltados. Mas se o codificador trouxe essa proposição, ele também diria que há outras categorias, outras variedades de espíritas, que ele consagraria no Livro dos Médiuns, fazendo essa análise, quando estava estudando exatamente do método, depois de fazer nessa análise introdutória do Livro dos Médiuns, nessa primeira parte do Livro dos Médiuns, quando ele configura os espíritas experimentadores, que são aqueles que fazem um contato com a doutrina espírita, mas que o fazem dentro de uma perspectiva fenomênica. Estão mais adstritos ao processo da experienciação do fenômeno e não da experienciação da doutrina. Ele diz que esses espíritas ficam encantados com a ciência espírita e adoram o processo da comunicabilidade dos espíritas. Nós encontramos muitos espíritas que depois dessa fase de exaltação, quando passa, porque tem alguns companheiros que não passa, e são muito difíceis esses companheiros, porque eles são sempre uma mensagem, como eu já sinalizei, contrária. E a gente tem que estar segurando eles para eles não atrapalharem o trabalho, quando se trata de um trabalho espírita que lida com um público não espírita. Mas o trabalhador espírita, o espírita experimentador, não. Esse companheiro, ele já tem uma outra performance. Ele gosta do fenômeno, adora o fenômeno, e aonde tem um fenômeno, lá ele está. Ele adora no grupo espírita, e se ele tem chance de participar das atividades mediúnicas, ele está em todas. E se ele é um dirigente que tem esse perfil, ele imprime à casa espírita um traço extremamente fenomenológico, em detrimento da globalidade da doutrina espírita. Ele mutila a doutrina porque ele se atém tão somente à perspectiva do trabalho da comunicabilidade, envolvendo-se, portanto, com o fenômeno mediúnico tão somente. Esses companheiros são companheiros que adoram entrar em transe. Dificilmente, até para ouvir uma palestra, eles fecham os olhos. Não, eu fiquei meio assim afastado do corpo, para ter uma percepção mais ampla. Quer dizer, até quando a posição dele deve ser uma posição reflexiva em cima do estudo, eles trazem um pouco de fenômeno, porque nunca está bom. Ou então diz, não, eu fui mais do que você disse, eu vi o espírito atrás de você, não sei o quê. Quer dizer, ele tem que trazer um fenômeno, se não ser um fenômeno não está bom. E na casa espírita, se ele puder fugir das atividades de estudo, ele foge. E se tiver uma reuniãozinha mediúnica, coitado, ele está lá. Quer dizer, nem os espíritos desencarnados aguentam mais ele, porque é muito difícil lidar com um companheiro desse. Tinha um dirigente em Belém, esses grupos não tem para cá, mas para lá tem muito desses grupos. Era um dirigente experimentador, que trazia a característica dessa categoria de espíritas, essa variedade, como diz o codificador, de crente espírita, e ele dizendo as atividades do grupo, então ele diz, não, na segunda-feira nós temos um trabalho de intercâmbio mediúnico, na terça nós temos o passe, depois temos o intercâmbio mediúnico, na quarta-feira não temos nada, na quinta-feira nós temos um pequeno estudo do Evangelho, depois temos uma reunião de intercâmbio mediúnico, e na sexta nós temos o passe, depois temos o intercâmbiozinho. Quer dizer, tinha intercâmbio todos os dias, porque o negócio dele era intercâmbio. De tanto falar em intercâmbio, no final ele ficou com vergonha de dizer que de intercâmbio, isso é um intercâmbiozinho. É o companheiro que adora. Onde tem um poltergeist, ele está lá com uma câmera, para filmar, ele adora. Incorporou o espírito e já levanta da plateia para atender. Não, vou dar uma vez para dar uma ajuda ali, aí já quer saber do espírito. É um companheiro assim muito interessante, mas ele é limitado a essa posição de ser um experimentador. Esses tipos de espírito que estão mais para o norte e não estão para o sul, eles são configurados como os espíritas experimentadores.
Mas Allan Kardec vai além e diz que tem uma outra faceta dos espíritas, que é aqueles que se caracterizam, segundo ele, como os espíritas imperfeitos, que veem a comunicabilidade, veem aspectos práticos da doutrina espírita enquanto a comunicação dos espíritos, mas que conseguem ir ao encontro da filosofia. São espíritas que meditam, que refletem, que estudam, que analisam. São espíritas, portanto, que estão familiarizados com o conteúdo reflexivo que a doutrina espírita propõe. São espíritas que chegam e incorporam a dimensão filosófica do espiritismo. São espíritas com muita consciência da doutrina espírita. São espíritas lúcidos do ponto de vista do entendimento do conteúdo da nossa veneranda doutrina espírita. Eles avaliam a questão do fenômeno, mas incluem a consequência do fenômeno, que são as leis. E traduzem, portanto, esses fenômenos na forma das leis que são oriundas da própria experiência prática da comunicabilidade dos espíritos, que revela a lei e as suas consequências, e essas leis e essas consequências estruturam uma forma de pensar, uma forma de analisar, uma forma de compreender o mundo. Esses são os espíritas imperfeitos. Mas diz ele que eles são espíritas imperfeitos porque eles não conseguem ir além da filosofia, e há muitos tarefeiros espíritas que estão nessa relação com a doutrina espírita, do apregoamento da doutrina espírita, usam muito as camisas espíritas, os botões, as agendas. No entretanto, e são companheiros com uma cultura às vezes invejável da doutrina espírita, frequentam os grupos de estudo sistematizado, já cumpriram todos os programas, já leram uma farta quantidade de títulos da literatura espírita, circulam aqui e acolá, neste ou naquele curso, às vezes expõem, trazem os conteúdos, são companheiros muito habilidosos no conhecimento. No entretanto, eles apenas ficam aí. Eles não conseguem dar o passo fundamental que Allan Kardec propõe exatamente em um Evangelho segundo o Espiritismo, e traduz isso de uma forma muito clara também em O Livro dos Médiuns, demonstrando que nós espíritas deveríamos ter uma relação com a doutrina espírita de uma forma inteira, integral, global. Portanto, eles são espíritas imperfeitos, porque se é verdade que eles acreditam na comunicação dos espíritos, obtêm as leis e as consequências, também é verdade que eles não conseguem aplicar a doutrina espírita ao seu vivenciar. Eles não conseguem trazer a doutrina espírita para o nível do comportamento. Eles não conseguem dar a utilidade àquele conteúdo teórico que eles trazem. Eles são espíritas que trazem a doutrina espírita no cérebro. Eles têm um bom conhecimento, eles têm uma boa moral de ar-condicionado, mas não conseguem vivenciar a doutrina espírita no cotidiano, porque eles não se ocupam da doutrina espírita de trazer Allan Kardec para o vivido, para o ser sofrido, para o chorado e para o realizado nas suas vidas. Ou seja, ele não traz doutrina espírita para o viver, para o sofrer, para o chorar e para o realizar. São companheiros, portanto, excelentes, que Kardec diz que alguns desses companheiros serão espíritas verdadeiros numa próxima existência. Por fim, Allan Kardec propõe a última modalidade, a última variedade dos espíritas, que são os espíritas verdadeiros. E os espíritas verdadeiros são justo aqueles que conseguem apreender a doutrina espírita na sua inteireza e que não só percebe o fenômeno, integra a fenomenologia, a ciência espírita que envolve a comunicabilidade, a mediunidade, trazem as leis e as consequências que se constituem na filosofia, mas dão a aplicabilidade útil que esse conteúdo lhes enseja, fazendo da doutrina espírita uma experiência vivencial. Esses são os espíritas cristãos, diz Allan Kardec, porque é nessa instância que nós nos conectamos profundamente com Jesus, que traz uma moral da qual o Espiritismo importou como sendo a sua própria moral, que traduz exatamente a ética, o jeito de ser espírita, o jeito de ser, não o jeito de proclamar, de falar de espiritismo, de apregoar espiritismo, de exibir espiritismo. Esse jeito que traduz-se numa forma comportamental
é o que caracteriza o espírita verdadeiro. O espírita verdadeiro, portanto, é aquele que consegue trazer a ciência espírita, a filosofia espírita e dar consequência ética para o seu existir. Faz, portanto, que Kardec, doutrina, seja vivenciada, sofrida, chorada e realizada. E é por isso que quando Allan Kardec propõe, no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título Amar o Próximo como a si mesmo, e eu coloquei exatamente o título, e é intencional a colocação do título, é porque nós espíritas temos uma farta já contribuição social que as nossas instituições dão, nós já conseguimos grandes avanços nos trabalhos da caridade, conseguimos operar inúmeras ações que estão nessa direção hoje, justiça social proposta pela sociedade. Nós já conseguimos fazer experiências fantásticas do ponto de vista de obras de atendimento a crianças, aos idosos, às pessoas marginais da sociedade. Nós conseguimos efetivamente ser reconhecidos nacionalmente pelo nosso trabalho e pela nossa vocação de nos voltarmos para o próximo. Mas parece que temos experimentado no movimento espírita uma dificuldade de podermos dar substancialidade nessa vocação e darmos uma densidade maior, seja em profundidade, seja em persistência, porque há um descompasso na nossa integração nessa atividade, porque nós focamos muito no amor ao próximo e esquecemos de ler o resto do capítulo. Tanto é que, se não é no capítulo Amor ao Próximo, a gente costuma dizer quando vai recomendar. Mas a gente não diz o resto do capítulo, porque o resto do capítulo não nos interessa muito bem, a gente nunca refletiu e meditou. Ora, se amor ao próximo fosse suficiente, Allan Kardec tinha colocado o título Amor ao Próximo, não precisava colocar mais nada. Como colocou fora da caridade, não a salvação. Por que ele colocaria amor ao próximo como a si mesmo? Há uma necessidade fundamental, portanto, de nós podermos meditar no título desse capítulo e podermos avaliar que a nossa ação para fora, ela deve estar encontrando na atualidade, nesse momento histórico do movimento espírita, um contraponto necessário, que é do amor a si. Que talvez, se pudéssemos ter compreendido isso há mais tempo, a nossa ação social, ela teria sido muito mais efetiva do que o é. Se ela, em sendo como é, ela já é reconhecida, nós somos respeitados enquanto espíritas, enquanto instituições espíritas, pelo nosso trabalho social, não pelo nosso trabalho teórico, pelos nossos estudos, os companheiros têm muitos preconceitos, mas a nossa ação, ela é muito convincente. Imaginem se nós tivéssemos tido a oportunidade de ler todo o título do capítulo. E imaginem se nós tivéssemos a oportunidade de ter não só lido, mas refletido. E imaginem se, além da reflexão, nós pudéssemos ter entendido que amor ao próximo era passo indispensável para amar o outro. De que na nossa relação, que a doutrina espírita propõe como libertária, que está assentada em cima da caridade, ela é essencialmente o reflexo do nosso sentimento de amorosidade para conosco mesmo. De que a minha relação contigo, enquanto criança, enquanto idoso, enquanto adulto e enquanto trabalhador do movimento espírita na esfera da unificação, ela, na verdade, deve refletir um trato relacional de mim para comigo mesmo. Porque o amor que eu ponho na tua direção é o amor que se revela a partir da minha dimensão interna. Eu sou contigo como eu sou comigo. Eu não consigo ser contigo sem ser comigo, porque se eu tentar ser contigo como eu não sou comigo, fica caricaturado, fica estereotipado, fica uma relação onde ela apresenta uma desconexão. Quando você quer ser fraterno sem ser fraterno, como é que fica a sua fisionomia? É um sorriso que não convence, é um sorriso de aeromoça em final de expediente. Ela não consegue convencer, eu olho às vezes a aeromoça nas viagens,
eu fico dizendo, puxa, seria muito mais legal se ela ficasse silenciosa, não precisava. Se a pessoa está cansada, não quer mais sorrir, já enfrentou inúmeros problemas numa jornada longa, está no último trecho, por que ela não fica normal? E ela tem que dar o sorriso por causa do protocolo, por causa da sua função de aeromoça, e ela sorri, e você tem uma pena dela, porque você vê que ela está tão sofrida, porque aquele sorriso não convence a ninguém. Ele é um sorriso sofrido, ele é um sorriso sem razão, muito embora ela não seja uma louca, porque quem sorri sem razão são os loucos, que estão gargalhando e param de gargalhar assim de repente, e estão gargalhando do nada, e a gente, puxa, fulano, o riso sem razão. Quer dizer, você olha e não encontra uma razão para aquele riso. São as aeromoças. Então, quando a gente tenta ser o que a gente não é com os outros, nós conseguimos sustentar uma aparência, mas que não corresponde à essência. E aqui e acolá a gente se trai, porque a gente não consegue manter coerência. Não há aderência entre aquilo que a gente aparece e aquilo que a gente é. A gente formula um jeito exterior de se posicionar, mas o nosso jeito interno contradiz. E por mais que a gente tente segurar, a gente é falho, porque não há efetivamente um processo sinérgico entre aquilo que eu coloco como máscara e aquilo que eu sou enquanto ego, enquanto pessoa, enquanto personalidade. E aí eu quero ser fraterno, mas lá pelas tantas, quando eu vejo, eu me traio com um gesto, com uma fala, com um jeito, com um toque, que é de antifraternidade. E as pessoas logo percebem, porque a nossa fala, ela é responsável por uma parte, por exemplo, da nossa comunicação, falando só da fala. Mas o nosso corpo, ele absolutamente é real, é verdadeiro. E o convencimento numa interação comunicativa, ele é mais não verbal do que verbal. Se o verbal diz uma coisa e o não verbal diz outra, não adianta, porque você fica com o não verbal. Se eu disser para vocês, eu adoro vocês, vocês vão acreditar em quê? No que eu estou dizendo ou no que vocês estão vendo, esse biquinho inclinado assim e a minha cabeça fazendo assim? Então, é lógico que é no não verbal. O não verbal, ele revela a minha essência. O meu corpo, ele fala por mim. Então, se eu estudo uma fala, e se eu estudo um jeito, e que eu tento revelar aquilo que eu não sou, não adianta, nem no serviço da caridade, onde eu me esforço, e isso o movimento espírita, ele tem experiência. Nós, efetivamente, queremos ser caridosos, nós temos um compromisso com a caridade, nós lemos o capítulo Fora da Caridade, talvez o capítulo que a gente mais lê, para botar dentro da gente, fora da caridade, não só aí a gente tenta forçar na marra a caridade, e a gente vai com toda uma intencionalidade positiva, mas a gente vai com tanta pobreza interior de caridade para consigo próprio, a gente vai tão escasso disso, que a nossa caridade, ela, para com o outro, ela num dado momento, ela se manifesta de uma forma esdrúxula. E quando a gente percebe, há um processo de contradição tal que aquela pessoa dita assistida, ela percebe que alguma coisa não está bem. Porque o fulano que é tão caridoso, ele tem um jeito assim, tem um movimento assim. Então, há uma necessidade de refletirmos sobre a nossa condição de espírita, se somos exaltados, se somos experimentadores, se somos imperfeitos, se somos verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, caracterizando-nos de que, em sendo verdadeiros espíritas, necessariamente esse capítulo a gente lê desde o título por inteiro, porque perpassa a doutrina espírita pelo nosso viés interno, pelo um processo vivencial que se estabelece numa relação de mim para comigo mesmo, porque o meu amor contigo, ele tão somente é o reflexo do meu amor comigo. Ninguém ama o outro se assim não se ama. Ninguém consegue ser paciente com o outro se não é paciente para consigo. Eu não consigo te perdoar porque eu não consigo ter auto-perdão. Eu não consigo ser fraterno contigo porque a relação comigo para comigo mesmo, ela é muito pobre de fraternidade. Se eu sou egoísta, a minha relação contigo vai expressar isso. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu vou traduzir isso na minha relação contigo. Então, o engate hoje no trabalho da unificação é podermos olharmos profundamente que a unificação deriva da união, mas de que a união, ela nos remete a uma relação de fraternidade, e de que essa fraternidade que é contigo, ela expressa a fraternidade que é comigo.
E de que se eu não tenho uma dose mínima de amor por mim mesmo, como eu ouso tentar amar-te na profundidade que eu desejo, mas que eu não concretizo em mim, que eu não realizo em mim? Como é que eu quero ser espiriticamente contigo se eu não sou espiriticamente comigo? Como é que eu quero fazer contigo o que eu ainda não fiz comigo? Como é que eu quero dar para ti se ainda eu não me ofereci? Portanto, eu quero estabelecer uma relação de trabalho unificatório, de trabalho de união, de trabalho de fraternidade, se eu estou escasso, indigente comigo mesmo, nesse movimento de me dar amor, de poder reconhecer quem eu sou, de fazer esse mergulho para poder trabalhar a minha própria fraternidade. Aí fica um trabalho no movimento espírita de divergência, de cisão, de dissensão, de rupturas. Por quê? Porque nós trabalhamos uma unificação numa tentativa de união que não tem sustentação. É que nem os países que tentam viver a pacificação pela via explicitamente e exclusivamente da diplomacia. A diplomacia, ela é um jeito de estabelecer a paz do mundo, mas vocês percebem que os acordos feitos diplomaticamente, eles logo cedem, porque os povos fazem um acordo diplomático, mas eles constroem a paz a partir de uma preparação para a guerra. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Os países todos estão ajustados nessa posição. Então, se eu quero paz contigo e me preparo para a briga, como é que eu quero construir a paz contigo? Eu não conseguirei construir a paz contigo de uma forma sólida, profunda, se eu não estou preparado para construir a paz. Eu não estabeleço assim: se tu queres a paz, prepara-te para a paz. Diferentemente do slogan posto hoje universalmente: se tu queres a paz, prepara-te para a guerra. Quanto mais um país... Outro dia eu vi uma fala do Enéas, né, quando ele levantava o número de percentual dos recursos econômicos que ele reservaria para as Forças Armadas. E eu vendo uma fala dele agora, questão de 2 meses atrás, ele dizia claramente que o nosso país é um país vulnerável. E nós tínhamos que se preparar para a paz. E não tinha melhor forma de fazer isso do que investir também na bomba atômica. Porque se investíssemos na bomba atômica, nós não seríamos ameaçados, porque ninguém nos ataca, porque só atacam quem tem vulnerabilidade. Aí citou os países da bomba atômica e mostrando que há respeito entre eles porque eles têm bomba atômica. Vejam, é o nosso raciocínio. E eu não estou aqui analisando o mérito dessa construção universal. Estou analisando aqui uma fala pública para poder mostrar como é que o homem do planeta pensa. O homem do planeta pensa hoje assim: para a gente ter paz, vamos nos preparar para a guerra, porque a guerra está aí, o outro veio me invadir. É esse o sistema. Poucos países, ou nenhum, funciona como a Costa Rica. Então, nós, se queremos paz, se queremos união, nós temos que nos preparar para a união. Mas a gente faz o que para se preparar na união? Fraternidade, que é a base da união. E no âmbito da fraternidade, como é que tu te preparas para ser fraterno com o outro? Como é que tu te preparas legitimamente para amar o outro? Te armando. Não, vou me armar porque fulano é flor que se cheire. Não, ciclano, tem que estar muito atento, senão ele puxa o teu tapete. Né? Não, ali fulano, eu acho que ele é um obsessor meu reencarnado. A gente vai às teorias que vão se multiplicando para poder justificar a nossa armação. E a gente estrutura um comportamento bélico. A gente está profundamente equipado, armado e não amado. É diferente. Hoje, mais do que nunca, ao invés de nos armarmos, nós precisávamos nos amarmos. É diferente. E aí a gente vai vendo que por ninharias, que são coisas materiais, o nosso pensar espírita, de que as coisas materiais são usufruto, de que os bens são transitórios, de que nós temos a administração, inclusive do corpo que não é nosso, nada disso funciona no cotidiano. Prestem atenção. Parece que há uma desconexão do nosso pensar com o nosso agir. A gente pensa e faz um discurso de um jeito, e na nossa ação a gente é imaturo, a gente é infantil, como é o meu sobrinho, mas que era criança e que, portanto, deveria ser imaturo. E essa contradição é natural quando a gente é muito imaturo. A gente é como se fosse uma criança. E eu dou o exemplo do meu sobrinho para lembrar a vocês e a nós como é que a gente funciona desse jeito. Ele dizendo assim:
fazendo uma prece, ele era criança, tinha os seus 6 anos, e pedindo a Deus que ajudasse ele, não sei o quê, e tudo, não sei o quê, enterrar os lixos das escolas, das casas, botar o lixo no saco. Aquela coisa do vivencial, que a gente tenta trabalhar isso sempre, no Evangelho lá. Aí diz, então, meu pai, me ajuda a deixar a mamadeira, que ele chupava a mamadeira. Deixou a mamadeira, que era uma briga em casa, papapá. Acabou de fazer a prece, ele levantou, foi para a geladeira, pegou a mamadeira, tchuc, tchuc, tchuc. Aí a minha cunhada foi, mas meu filho, você não acabou de pedir para Deus ajudar você a deixar a mamadeira? Ele disse, mamãe, mas não ajudou não. Essa desconexão infantil, a gente apresenta a adultos. A gente é espírita, se o cidadão vem e vai nos roubar a bolsa, a gente vai pro pau com o cara. Vai pra briga com o cidadão. Que seja uma pessoa comum, materialista, tem uma outra ideologia, mas a doutrina espírita não nos permite ter um comportamento desse. Mas, às vezes, o nosso automatismo é de tal ordem, ou o nosso vivenciar parece que não tem a ver com o nosso pensar, e a gente faz um comportamento que não tem nada a ver com o nosso pensar. E quando a gente vê, a gente tem reações absurdas. Logo, eu queria convidar vocês a pensar no trabalho de unificação como um exercício de amor. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. Eu estou propondo o que o Espírito de Verdade propôs a Kardec, o que Kardec inseriu do Evangelho de Jesus no Evangelho na perspectiva espírita, segundo o Espiritismo, e naquilo que os Espíritos têm chamado-nos a atenção para que a gente possa fazer do movimento espírita um grande jardim com múltiplas expressões de diferenciação, com múltipla variedade de pensamentos, de jeitos, mas que tenha uma base una, a doutrina espírita. E essa base está assentando num processo vivencial do espírita, que é verdadeiro espírita e que, portanto, está calcado numa ética evangélica que propõe o amor ao outro como o reflexo do amor a si. Ou, se vocês preferirem, numa relação profunda de ir e vir, que é dialética, porque eu não me amo sozinho, eu não me amo isolado, eu não me amo fora do mundo, eu só me amo através do outro. O outro é meu espelho, através do qual eu me vejo. E na relação com o outro, eu vou aprendendo a me descobrir. Eu vou aprofundando cada vez mais a mim mesmo, a minha relação comigo mesmo, na medida em que eu convivo com o outro. O outro é o meu espaço de excelência para que eu me encontre. Eu só me encontro através de você. Eu não me encontro sozinho. Sozinho eu faço algumas reflexões que me ajudam. Mas se eu viver isolado, insulado da sociedade, como diriam os espíritos, e a pergunta de Kardec aos espíritos, eu não avanço, porque eu não tenho trato social. Para que eu cresça, eu preciso do outro. Para que eu me ame, eu preciso de ti. Porque eu só me amo através de você, eu não me amo através de mim mesmo, num processo de exclusão social, de distanciamento. Isso não é um jogo de palavras. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando assim meio rápido, e às vezes pode parecer que a gente está fazendo apenas um joguinho de palavras, mas não é um joguinho de palavras, é um pensar que traz uma perspectiva da compreensão espírita, que é a compreensão crística, que Jesus teve a sabedoria de destacar de um dos grandes profetas do mundo hebreu, que foi Moisés, que propôs isso no Pentateuco, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. E que Jesus destaca e traz o processo da demonstração vivencial de que era possível o homem exercitar o amor ao outro na medida em que ele refletia esse amor por si mesmo, e de que essa relação de encontro consigo através do outro favoreceria que ele pudesse encontrar Deus. E que o Espiritismo, evocando essa matéria de substancial importância que nos ajuda a viver o processo da unificação, ele nos traz de uma forma categórica, a exemplo do que nós colocamos agora no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós não pudéssemos confessar ignorância. E, portanto, o exercício de amor, ele se aprende exercício de amar. Ninguém aprende amor lendo. Lendo a gente tem informações, tem ilustrações, tem proposições. Mas você só aprende a andar de bicicleta se você for andar de bicicleta. Você pode pegar um manual, dirigir o carro, por exemplo, e fazer tudo, entender tudinho. Quando você entra no carro, você é zero. Você não consegue nem engatar a primeira. Aliás, quando você vai ligar, você esqueceu de botar em ponto morto, o carro já estribucha.
Por quê? Porque você não ainda exercitou. O processo da leitura do manual prévio, ele nos ajuda a entender como é que se dá a dinâmica. Ele nos traz aqui no nível de compreensão. Mas a materialização do conhecimento, que se conforma na sabedoria e que se expressa no vivencial, no comportamental, ele só se dá a partir do processo experiencial. Então, amor, ele é uma faculdade que nós aprendemos a construí-la internamente a partir da vivência. Ninguém vive amor apenas lendo. Ninguém vive amor por internet, lendo os textos. Ninguém vive o amor num processo, numa cadeira, confortavelmente, vendo um filme. Nós ali vemos uma experiência, aprendemos um jeito e vamos colocar aquele jeito que a gente acha que faz sentido em nossa vida a partir do processo da convivência. Por isso que amar se aprende amando, é a nossa proposição. Dentro dessa perspectiva da unificação, está aí essa página, que é uma página da Federação Espírita do Ceará, que do seu grupo de estudo sistematizado, onde eles trazem essa lâmina que eu achei muito interessante. Então ele diz nessa lâmina, a necessidade de nós estudarmos, estudando-nos. Nós não conseguimos amar quem a gente não conhece. Ninguém ama o desconhecido. Se você quer fazer esse caminho do alto amor, nessa relação consigo próprio, objetivando a relação com o outro, para poder gerar a união, para poder desaguar na unificação, e se focarmos, portanto, nesse fiel da navalha, que vai nos remeter, ou nesse prumo, que vai nos remeter a um caminho de equilíbrio e a encontrar, de algum modo, o fio da meada para que a gente encontre definitivamente um exercício de fraternidade ampla, coletiva no trabalho do movimento espírita, no serviço da unificação, é indispensável que a gente pense no amor a nós mesmos, no amor a si, e que o amor a si começa nessa capacidade que nós devemos ter de auto nos conhecer. Porque só amamos quem a gente conhece. Não existe amor à primeira vista, ou existe? Existe amor à primeira vista? O amor à primeira vista é aquela centésima vista. Você já viu várias encarnações daquela pessoa. E você ama quando olha para ela, mas você ama porque conhece aquela danada, aquele danado, você conhece. Existe uma simpatia à primeira vista, uma sintonia, uma afinidade, mas amor é um processo muito profundo, que deriva de um processo de convivência e que nasce de uma relação de conhecimento. Então, nós precisamos fazer da doutrina espírita um espaço de alto mergulho. Foi-se o tempo da doutrina espírita, daqueles vanguardeiros de outrora, que levantavam a bandeira do espiritismo para falar de reencarnação, de mediunidade, de Deus na perspectiva espírita. Eram homens heróicos que defendiam os princípios espíritas. Hoje em dia, a metade do país, mais de 70%, só do Brasil, que é um país eminentemente católico, o país mais católico do mundo proporcionalmente, ele acredita em reencarnação, por exemplo. Então não temos que estar demonstrando reencarnação para ninguém, não tem mais resistência. Então, o movimento espírita, a despeito de fazer uma fala nessa direção, mas ele está hoje mais ocupado já com as consequências da reencarnação, com as consequências desse conhecimento. Nós não falamos das provas da reencarnação, mas falamos da importância da reencarnação no nosso processo vivencial. O movimento espírita, ele se inclina claramente numa direção hoje intrapessoal. Quando a gente pega as obras de, por exemplo, Joana de Ângeles, nós percebemos o cuidado desse espírito de trazer a doutrina espírita para dentro da gente. Obras que a gente faz assim, passa de passagem, obras que você precisa ler com muita acurada atenção, quase sempre precisa ler em grupo, porque você não dá conta de ler sozinha, salvo se você tem alguma formação mais específica numa área do comportamento, não, você tem dificuldade. Porque são assuntos de complexidade. E a despeito de ser um espírito superior e trazer uma síntese,
o conteúdo é muito denso dessas obras. E outras tantas obras que vêm nessa direção, falando-nos, portanto, dessa doutrina espírita que começa a ser introjetada, que deve ser introjetada, na construção daquela quarta variante de espírita, que é o espírita verdadeiro, na direção da construção desse processo de autoconhecimento, que vai nos remetendo, enquanto pré-requisito, para um caminho de autoamor. Então, nós fazemos um estudo hoje da doutrina espírita, os grupos de estudo dos jovens, da juventude, da infância e dos adultos, eles deveriam estar fortemente inclinados para que aqueles que são os estudantes, os aprendizes, que estão se familiarizando com o conhecimento espírita e aprofundando, estivessem claramente identificados que aquele conteúdo eles estão estudando para eles. Eles não estão estudando para saberem de espiritismo. Eles estão estudando para terem sabedoria espírita, incorporarem o pensamento espírita, poderem fazer da doutrina espírita um espaço de discussão de si próprios, uma análise que lhes permita viver melhor, já que o espiritismo é uma luz que se põe a iluminar a nossa própria existência. Não fazemos, portanto, da doutrina espírita uma doutrina que faz-nos apenas entender o outro. Mas fulano, se fulano entendesse essa parte, se fulano se frequentasse hoje esse estudo de reencarnação aqui do nosso grupo, puxa, ia fazer tanto bem a ele. A gente está sempre ouvindo uma palestra e pensando no outro, lendo uma página, eu vou levar uma cópia dessa mensagem para o meu colega de trabalho. A gente está sempre pensando no outro, mas não é por caridade não, é porque a gente está desfocado da gente. A gente pega aquela página, multiplica, tem companheiros que fazem isso, multiplica uma página que adoraram e dá para todo mundo, mas eles esquecem que não deveriam dar para ninguém. Eles deveriam ficar com aquela página para eles, porque quando eles distribuem, eles acham que já fizeram a sua missão, e a missão da página não era para os outros, a missão da página é para si próprios. É difícil o companheiro ouvir uma palestra e chegar a dizer assim, puxa, essa palestra, ela vai me ajudar muito a melhorar no meu comportamento. Aí você, tua palestra foi tão legal, se a mamãe estivesse aqui, puxa vida, a minha vida ia mudar, porque a mamãe ia mudar. Do meu parceiro, se ele estivesse do meu lado hoje, era só chapéu nele, e com certeza, com a tua fala, ele iria sair daqui melhor, e a nossa vida conjugal ia ficar mais favorecida. Se o meu filho estivesse aqui, eu não consegui, eu tenho a impressão que todos os problemas que eu estou tendo com aquele capeta, iriam ser transmutados, porque a tua fala foi direto no coração dele, mas ele não estava aqui. É difícil uma pessoa dizer, mas puxa, o que tu disseste, eu vou ficar essa semana pensando. Já ouviram alguém dizer isso? Ou você já disse para alguém isso? Eu vou ficar a semana pensando nesse trecho, nesse raciocínio, nessa proposição, nesse exemplo que tu deste. Essa tua fala, ela está dentro de mim, eu vou levar com ela para um mês de gerila. Porque, mas não, a fala lá entra e sai, às vezes até nos comove, mas a gente não traz para um processo de introspecção, de ensimesmamento, de depuração interna. Nós não fazemos isso. Nós ficamos de passagem. Ou a gente remete para os outros, ou então ela nos comove de passagem e pronto, a gente já está no away novamente na vida. Por quê? Porque nós temos muitas resistências. Nós temos muitas defesas, nós temos muito medo. E o nosso maior medo não é do outro. O nosso maior inimigo não é o companheiro de jornada que diverge da gente. O nosso maior inimigo, ele está instalado dentro de nós mesmos como dimensões nossas que nós não damos conta de lidar, nós não acolhemos. Não temos ainda a competência de podermos ir ao encontro delas para poder gerenciá-las. E como é difícil fazer isso, nós sempre retardamos, porque a coisa mais difícil para um ser humano é ele poder olhar para dentro de si próprio. A gente olha para o espelho, e olha lá, olha quando é jovem, porque na medida que vai ganhando idade, o espelho vai diminuindo. Eu vejo isso, quando a pessoa já vai, por exemplo, um adolescente, já viram como um adolescente olha no espelho? É impressionante, é legal, ele olha o espelho o corpo inteiro. Ele olha de frente, vai, coisa, dá uma voltinha, dá outra voltinha, vai, volta, troca a roupa, põe o brinco, volta, mexe a cabeça, o cabelo para lá, a cabeça para cá, né? O adolescente faz assim com os músculos, porque ele está sarando e tudo, está na academia, olha, vira assim de lado e tudo, faz, né? Põe o gelzinho, e faz, e dá a volta, espelho de corpo inteiro. Depois o que é que acontece quando a pessoa vai ficando mais adulta? O espelho diminui e fica só da cintura para cima, as pernas já não mais pertencem no... Aí vai aumentando, quando vê, fica só a cabecinha.
E na última idade das pessoas que não se amam, é só um pedaço de espelho que ela não vê nem a face inteira, ela vê o olho, a sobrancelha, coisa e tal, aqui o cabelo, tá tudo legal. Para velho ninguém presta atenção mesmo, aí olha assim por lábios, e não percebe que o brinco está de uma cor e o outro está de outra, porque com a idade que já vai, a gente vai naquele molho de brincos ali, no escrinho, pega um, põe aqui, põe... Aí olhou, ficou legal, papai, vai o olho, quando olhou, ficou legal, mas esqueceu que esse não está igual a esse, aí sai com um brinco. Se fosse um jovem, tudo bem. Quando você olha, diz, aí o companheiro, que tem a mesma dificuldade, diz, ela deve estar apresentando de Alzheimer, olha só como ela está... Não conseguiu arrumar 2 brincos igualitariamente. O espelho, ele é absolutamente tanto menor quanto menor é a capacidade de auto-amor. Essa é a relação que nós estabelecemos com a nossa imagem física. Uma pessoa que se auto-ama, ela procede de forma diferenciada. A relação dela com ela mesma é uma relação capaz de se colocar diante de uma sala de espelhos. A sala de espelhos é a tua família. Mas tu podes olhar nessa sala de espelho no grupo espírita. A tua equipe de trabalho é uma sala de espelhos. O grupo comunitário onde tu estás integrado é uma sala de espelhos, onde tu tem várias percepções. Eu mesmo, a primeira vez que eu entrei numa sala de espelho, vendo-me corporalmente, porque a análise que eu estou querendo fazer aqui é psicologicamente, espiritualmente, integralmente, da alma, do espírito. Mas corporalmente, a primeira vez que eu vi numa sala de espelho, eu me estranhei, porque eu achei que não era eu, que eu nunca tinha visto a minha cabeça pelas costas. E a minha cabeça, eu até gostei, era uma cabeça interessante. Mas eu nunca tinha me visto de costas assim, né? Cabeça. E eu fiquei admirando aquela cabeça e olhando, aí eu percebi que era minha mesmo, que era um jogo de espelhos, uma sala de espelhos. Fantástico! Nós precisamos de uma sala de espelhos. A pessoa que se auto-ama, ela se percebe integralmente, mas é muito difícil. A nossa relação conosco mesmo é de espelhinho 3x4. Olha a orelha, e nem a orelha inteira, o lóbulo vai na orelha, vai no nariz, no olho e tudo, e a gente nunca tem uma visão da totalidade, nunca tem uma visão da harmonia. A gente não percebe o lado que está bom, que não está bom, se o blazer está colocado bem do lado, está mal do outro, se você fez rímel do lado, mas o outro está precisando ajustar e você não fez, se o shampoozinho, ele está funcionando ou não está funcionando, se ele combina ou não combina com a tua sobrancelha, porque você vê um cabelo de uma cor, a sobrancelha da outra, é horrível. Então, essa coisa de olhar fisicamente, ele está na perspectiva do ser. Se o ser assim não se olha globalmente, é muito difícil olhar-se globalmente. Da mesma forma que um jovem que está bonito, ele se olha globalmente, e que o adulto vai deixando de se ver, assim nós fazemos no campo da alma. A gente olha o outro e a gente pensa que enxerga ele, porque está sempre focado para fora, mas a gente não ousa nos olhar na sala de espelho dos nossos grupos de convivência. Esse é o caminho que inicializa o trabalho da unificação, porque ele é, na verdade, o passo primeiro que tu fazes no caminho do auto-amor. É necessário, para que nós estabeleçamos uma relação de autoconhecimento, que a gente estabeleça uma relação de autoconvivência. Se não se vai ao encontro de si mesmo para conviver, não se pode conhecer. E se não se conhece, não se pode amar. O processo do autoconhecimento, que é viabilizado pela autoconvivência, ele requer a sala de espelhos, para que a gente perceba. Sala de espelhos, essa que é composta pelos espelhos que são as pessoas que convivem conosco. Eu me enxergo através do outro. Os outros me trazem daquilo que eu interajo com o outro, com os outros, a partir da análise do padrão transacional em que as minhas relações se estabelecem. As minhas relações, elas estabelecem relações de transações emocionais, de interações. Essas interações interpessoais, elas, quando examinadas, elas me dão farto material acerca de mim mesmo. Historicamente, nós sempre nos focamos nos outros, nós não focamos na gente. O conflito no trabalho espírita, no serviço de unificação, ele deriva sempre do outro, porque sempre o outro é que é o inferno, segundo o filósofo. Então, é, portanto, importante nós mudarmos o foco. Ao invés de estabelecermos o outro como sendo o culpado,
nós trazemos para nós como sendo responsáveis, na nossa cota. Considerando que num padrão interativo ninguém é responsável de forma absoluta, mas você dá conta da tua parte. Porque a do outro, que ele dê da parte dele. Mas a sua, só tu podes dar conta da tua parte. Todas as vezes que nós desconectamos-nos de nós mesmos e negamos a possibilidade de se auto-perceber e focamos no outro, nós adiamos a possibilidade do autoconhecimento e, portanto, do auto-amor. E ficamos sempre paralisados, num processo de acomodação e sempre julgando e culpando o outro porque o centro espírita não dá certo, porque nós brigamos, porque o conflito que estabeleceu foi o outro, porque o outro que rompeu comigo, porque o outro não pensa como eu, o outro que puxou o tapete, o outro que falou mal de mim, essas confusõezinhas que só tem lá para o norte, que o povo é o outro culpado. Esse movimento, ele nos enfraquece, porque ele tira a nossa força. Todas as vezes que eu digo que o outro é responsável, eu estou delegando ao outro a responsabilidade da construção do padrão interacional do nosso relacionamento. E estou dizendo que eu sou vítima. E se ele é responsável, a solução vem dele. Então nós ficamos parasitariamente esperando que o outro mude para que as coisas mudem. Que o outro se renove para que as coisas mudem. Que o outro se evangelize, porque o problema é do outro que não é evangelizado mesmo. E com essa estratégia defeituosa de analisar a vida, nós nos excluímos. E a pior posição para o espírita no trabalho de unificação é essa relação que ele estabelece de vitimização. Ele é sempre vítima, ele é sempre vítima, ele é sempre vítima. Todas as vezes que nós estamos sendo muito vítimas, carece aí numa reflexão de aprofundamento, porque muito provavelmente nós estamos sendo o algoz. Nós estamos sendo o protagonista maior, já que não existe só um protagonista, porque é um processo relacional, interativo. E quando nós fazemos isso, de deixarmos a responsabilidade no outro, eu estou enfraquecendo a minha força, porque eu estou delegando ao outro o trabalho da unificação, da união, da fraternidade. Esse processo que se dá no movimento espírita é o que se dá em casa, que se dá nas nossas relações profissionais, em que eu me excluo, colocando no outro a tarefa da reconciliação, a responsabilidade da conciliação. Eu enfraqueço o investimento na minha relação de auto-amor. E pereço, portanto, ficando parasitário, vitimado, imobilizado, numa relação da qual eu me coloco como sendo aquele que foi penalizado, aquele que é o sofredor, aquele que, enfim, está na condição de ser entronizado como herói, de Marte, porque está sofrendo tanto, porque o outro está machucando tanto. Isso é uma posição que não coincide com as nossas necessidades espirituais. Efetivamente não coincide. Nós precisamos fazer esse foco, trazer para nós, olhar o nosso padrão de interação e percebermos o que eu tenho a ver com isso. Qual a parte que me compete avaliar nessa encrenca? Nesse nó que nós estabelecemos para desenlaçá-lo, o que eu preciso fazer, eu, Alberto, preciso fazer na interação grupal, institucional ou com aquele companheiro de trabalho. Essa forma de vislumbrar a interação, ele nos permite, portanto, que a gente vá na direção de nós mesmos, no processo do autoconhecimento. E esse processo do autoconhecimento, que nos é permitido através da autoconvivência, que é a gente chegar mais próximo da gente mesmo, a gente ter mais tempo para estar conosco, a gente dispensar um tempo para conviver conosco mesmo, de ficarmos sós um pouco para avaliar aquilo que nós vimos nos espelhos, e ficarmos um pouco, não para orar por o outro que está obsediado, que está me perseguindo, que está me atrapalhando, mas orar por mim mesmo, dizer, meu Deus, me ajuda para que eu possa ser melhor, que eu possa entender isso, o que está acontecendo comigo nessa relação difícil, nesse conflito, nessa encrenca estabelecido com a equipe, nessa dinâmica do trabalho da unificação, que eu não estou conseguindo visualizar a forma de dissolver esse gelo que se estabeleceu. Se eu fizer isso, eu estou me aproximando de mim. Avaliando daquilo que eu percebo na sala de reflexão, numa relação só comigo mesmo, eu começo a efetivamente assegurar a autoridade que eu tenho de mudar as coisas, mudando-me.
Eu simplesmente me autorizo resgatar aquilo que me compete. Eu me aproprio e vou me apropriando progressivamente de mim mesmo, não é do outro. Não é como a gente quer fazer, a gente quer resolver um encrenca manipulando o outro, transformando o outro, mudando o outro, não é isso. Eu vou ganhando competência porque eu estabeleço uma relação de autoapropriação por conta de que eu vou lidando melhor comigo mesmo, vou descobrindo as minhas reentranças, vou me dando conta do acervo que sou eu, das possibilidades, das limitações e das dificuldades que eu tenho e que se reflete na relação, e a partir daí, esse processo de autoapropriação, ele me dá uma competência sobre mim mesmo. E é uma competência que, sendo olhado pelo olhar espírita, que é um olhar diferente das outras manifestações religiosas, ceitistas e filosóficas, porque nos permite um olhar terno, um olhar compassivo, um olhar amoroso, eu vou podendo fazer uma relação comigo mesmo, não de conflituação. Eu dou-me conta que a relação de mim para comigo não é uma relação de autocensura, que me remeta ao autodesprezo, à automortificação e, portanto, à autopunição, resultado da autoculpa, que a relação que eu tenho que estabelecer comigo é uma relação profunda de autoamorosidade e que necessariamente perpassa pelo olhar que tem que ser de ternura, mas que tem que ser de realidade, que tem que ser compassivo, mas que tem que ser coerente. É uma compassividade que caminha lado a lado com a verdade. Não é um olhar de amor ou de pretenso auto-amor romântico, aonde eu continuo sabotando o encontro comigo mesmo, negando coisas que eu tenho dentro de mim. Mas também não é um olhar de autocrítica destrutiva, no qual eu me enxergo e digo, está vendo como eu não me presto mesmo? Eu devo ter sido um espírito nazista reencarnado recentemente, eu não valho nada, eu devo ter sido Gengis Khan, eu mereço sofrer, eu mereço... Aí fica nesse mecanismo que está muito posto numa visão teológica, dogmática das doutrinas ancestrais, que vivemos muitos de nós nelas, e que ainda trazemos por atavismo e temos muita dificuldade de estabelecer uma relação de profundo auto-amor e auto-perdão. Somos, às vezes, impiedosos na relação conosco mesmo e travamos o nosso movimento evolutivo. Allan Kardec propôs isso de uma forma extraordinária, quando propõe essa relação de autoconhecimento no Livro dos Espíritos, pegando a fala de Santo Agostinho, e diz claramente como deveríamos fazer quando se trata de questões que não foram resultados da nossa ação e que foram ações não alinhadas com as leis naturais, que precisariam, portanto, ser reolhadas. E ele sugere 3 passos fundamentais, que é o passo do arrependimento, o passo da expiação e o passo da reparação. Ele não fala em nenhum momento de punição, ele não fala em nenhum momento de culpa tóxica, ele não fala em nenhum momento de autodesprezo, ele não diz que a gente não vale nada. A doutrina espírita é uma doutrina que sempre fala de nós numa perspectiva de muita profundidade e demonstrando a nossa grandiosidade, falando da nossa essência. Ela comunica-nos de que nós somos seres que nascemos de Deus, caminhamos em Deus e viajamos em Deus e para Deus. E de que esse processo é um processo de caminhar luminoso. Mas ela o faz dentro de uma perspectiva extremamente aderente ao processo da realidade da caminhada evolutiva. Ela não nos faz de uma forma fantasmagórica, ou fantástica, ou miraculosa, ou mágica, não. A doutrina espírita não nos engana. Então, esse movimento evolutivo e esse olhar para aquele que evolui, ele propicia que tenhamos a um tempo só um olhar real, mas um olhar amoroso. Nessa avaliação que vamos fazendo de nós mesmos, estudando-nos através da doutrina espírita, dos grupos de estudo, das palestras e da sala de espelhos, que são os diversos grupos, nós vamos estreitando a nossa relação conosco mesmo e vamos aproveitando os momentos que estamos
com oportunidade de conviver conosco mesmo, para refletir sobre os padrões das nossas interações interpessoais, ou intragrupais, ou interinstitucionais, para perceber como é que eu estou comandando a instituição, como diretor, como um dirigente de um departamento, como é que eu estou à frente de uma equipe de trabalho, como é que eu estou numa relação entre-equipe, como é que eu estou com o meu companheiro de jornada, com a minha companheira de jornada do Centro Espírita, como é que eu estou em casa, na minha relação com o meu sistema familiar, com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu filho, com o meu pai, com o meu irmão, com a companheira que trabalha na atividade doméstica, com o vizinho de porta. Eu posso, veja quantos olhares, quantas janelas, elas se abrem para mim, a conta de espelhos, a fim de que eu possa estar mergulhando nesse mar de possibilidades para encontrar-me. Não é para encontrar a falha do outro, é para encontrar-me. E não é para encontrar do que há de pior, é para encontrar-me nas minhas limitações, nas minhas potencialidades, nas minhas possibilidades já conquistadas. E esse movimento é um movimento que nós precisamos nos autorizar, porque nós temos muito medo de lidar com isso, nós não conseguimos estabelecer isso, nós reagimos a qualquer processo de estar mais conosco mesmo, para fazermos esse estudo de si mesmo, como diria os Espíritos a Kardec em O Livro dos Espíritos, quando trata da lei da adoração, mostrando que nós deveríamos fazer da nossa prece o estudo de si mesmo. Nós somos muito sovinas conosco mesmo, nós nos auto-boicotamos. E essa dinâmica de relação da gente com a gente mesmo está clara. Por exemplo, quando você fica só com você mesmo, o que é que você diz? O que é que você sente? O que é que você faz? A gente sente logo uma agonia quando a gente está só. Chega em casa, não tem ninguém, diz, puxa, eu vou ficar aqui nessa solidão. A gente sente logo solidão. E fica assim agoniado, começa logo a se coçar, porque é impressionante, quando a gente está muito só com a gente fica meio sem jeito. Você sabe quando você está diante de uma pessoa muito importante, que você não sabe onde coloca a mão, se você não sabe, olha para ela, só olha para o pé dela, você fica muito desajeitado. Uma pessoa importante assim, uma pessoa que tenha para você importância, você fica meio constrangido. Assim a gente fica diante da gente mesmo. A gente não sabe como é que a gente se coloca diante de a gente mesmo. Aí a gente começa a se coçar, aí a gente corre e liga a televisão, para não ficar sozinho. Liga o rádio também, porque a televisão não é suficiente. E depois de estar uns tempos, eu não vou ficar nessa coisa, nessa apatia aqui, nessa depressão. Aí não está deprimido, está apenas só. Numa excelente companhia que é você, mas que você não descobriu. Aí você vai para o telefone, eu estou aqui numa pior, estou aqui 3 horas sozinho nessa casa, que parece um mausoléu, não sei o quê, não tem ninguém, nem uma alma viva, nem um cachorro para eu brincar, não sei o quê. Porque se tiver um cachorro, você vai passear com o cachorro, vai ficar com o cachorro, mas não fica consigo. A nossa relação conosco é impressionante como ela é ameaçadora. Colocou você com você mesmo, pronto, aí surge a encrenca. Você fica logo desajeitado. É difícil uma pessoa dizer, puxa, eu quero ficar essa manhã comigo. Meu bem, você sabe que as nossas crianças, eu quero ficar só, eu quero ficar com meus botões, na linguagem metafórica, né? Eu quero ficar só comigo. Quando alguém diz isso, a família diz, o quê? O que é que está vindo com você, meu bem? Porque essa fala parece que é uma fala que se opõe a um processo de normalidade. Eu gostaria de dizer aos amigos que Jesus foi rico demonstrando as nossas posições. Embaixo, às vezes, estava Jesus solitário, demonstrando claramente pelo exemplo que nós tínhamos que ter esse momento da gente com a gente mesmo. É muito importante a gente ter um momento só, que não é de solidão, que é um momento de convivência conosco mesmo. Estabelecermos esse contato amistoso da gente com a gente mesmo, para refletirmos sobre o nosso existir, sobre as nossas relações, que nós só fazemos quando estamos no hospital, prestes a desencarnar, porque tivemos um infarto, um AVC isquêmico, ficamos lá meio zambreta. Aí a gente começa a melhorar e começa a pensar, né? Ou numa UTI que não tem ninguém do nosso lado, só as outras pessoas que morrem, não morrem, aí a gente começa a pedir a Jesus Cristo, aí começa a fazer uma revisão e vai se enchendo de culpa, porque a pior coisa que tem é a gente conversar com a gente mesmo, exprimido pelo tempo, pela ameaça de uma doença, na iminência de desencarnação. A gente diz, puxa, lá vai eu para o umbral, lá, Senhor, pelo amor de Deus, que o santuário do sanatório de Eurípides Barçanufo me acolha, porque a gente já teve conhecimento, o povo já não quer mais ir para nosso lar, já quer logo para o sanatório, porque tem um jeito de sofrer menos. A gente já fica naquela agonia, e naquele momento a gente é obrigado, com a perna pendurada, porque sofreu um acidente ali, não pode sair, não pode andar, e às vezes a gente fica só com a gente mesmo. E quantas vezes esse momento ele é rico, né? Ainda que constrangido por uma doença, por uma limitação. Mas eu queria convidar os nossos amigos a fazer isso naturalmente.
Vocês aqui têm uma cidade maravilhosa. Ainda ontem eu saí para fazer uma caminhada com a Elisete, e andando ali naquele bairro, eu ficava encantado. Eu acho que eu ficaria ali só andando, caminharia ali um bom tempo, e nem me daria conta das horas só de vendo as edificações tão bonitas, aquelas ruas tão largas, os passarinhos ali voejando, cantarolando, muitos sabiás. Eu fico impressionado a quantidade de sabiá que tem aqui, né? E aqueles pinheiros. Tinha uma casa que tinha 2 colunas, eram 2 pinheiros. Tinha uma casa toda branca, linda, portentosa, e tinha uma araucária portentosa, parece que ela foi plantada ali de propósito. Eu fiquei pensando, quem foi o arquiteto que fez aquela casa, que botou e permitiu aquela araucária ali, deixou, e ela solitariamente, ela faz um contraste, uma edificação bonita, toda branca, e uma araucária imponente, verdejante, com seus braços bem abertos, lindas. Eu vejo aqui quantos parques vocês têm, né? Até pelos administradores que vocês tiveram, que qualquer coisinha eles fazem um monumento. Eu acho muito, ainda que seja pelo nível político, eles fazem isso, qualquer coisinha põe uma placa, não sei o que, e já faz uma coisa, é legal isso, né? Ainda que o objetivo não tenha sido esse, de beneficiar às vezes as pessoas, é mais no sentido político, a gente pode se aproveitar, e aí você pode se levar ao parque, leve-se ao parque. Quantas vezes você já se levou para ver, por exemplo, ir ali no teatro de Arame, né? O teatro de Arame, a ópera de Arame, né? Quantas vezes você já se levou no Jardim Botânico? Quando você vai com o cachorro, periquita, a família inteira, a sogra, todo mundo, e cuida da criança e corre para cá. Não, você vai se levar para ficar só contigo. Dar uma volta nessas ruas, para poder ficar só um pouco com você, olhar a árvore, sentar um pouco, ficar meditando, ficar avaliando, experimentar um momento de você com você e ficar pensando o que você está fazendo com você na vida, como é que tem sido a tua relação com o teu parceiro, com a tua parceira, no centro espírita, o cargo que tu ocupa, em que nível tu tens assumido esse encargo mesmo, nessa posição que a casa espírita te colocou do cargo, como é que tem sido o teu passe, a mecânica do passe, se ele tem sido apenas esse ato automático, se o distanciamento que tu tens feito da atividade espírita por conta daquela última encrenca que tu sofreste, em que eu tive a ver com aquela encrenca, em que nível produzir aquilo, o que tu queres de mim, vida? Me produzindo um processo de convivência conflituosa com aquele amigo, com aquele companheiro, o que é que esse movimento traidor se estabeleceu na minha vida, no seio da família, no seio do centro espírita, no seio da atividade profissional, em que isso está me mobilizando? O que Deus quer de mim nesse momento? Quando surgiu essa, entre aspas, desgraça, desse conflito, ou dessa doença, dessa limitação física, gente, quanta coisa nós podemos aprender sobre nós mesmos, quanta coisa. Sentado ali no banco da praça, sozinho, porque só ficam no banco da praça as pessoas que estão sentadas juntas namorando. Nós namoramos com o outro achando que a gente está amando o outro, mas não está em busca de si mesmo. É a 5ª namorada que eu levo ali para aquele banco de praça e não dá certo. Diz que tem algum obsessor me impedindo. Aí eu coloco logo fora o problema, né? Nas curitibanas não são de nada, eu não consigo encontrar uma mulher à altura da minha performance, e não está. São 2 pessoas desencontradas, tipo aquele que foi caçar na floresta, estava lá na floresta, e se perdeu. E ele se perdeu, ele ficou 3 dias com fome e frio, e subia nas árvores com medo das feras durante a noite, e durante o dia descia e saía andando, até que ele viu um homem. Quando ele viu um homem, saiu correndo, abraçou, e o outro homem abraçou e chorou. Ele disse, graças a Deus que eu estava perdido e te encontrei. Aí o outro olhou assustado, eu também. Os 12 estavam perdidos, são os namorados hoje, estão perdidos um do outro. Um quer encontrar a si mesmo encontrando o outro, mas não se dá conta de que o outro poderia ser um reflexo para que ele se encontrasse. Não, a gente quer encontrar o outro que encaixe dentro de mim como uma laranja e faça sentido na minha vida e me preencha e me faça feliz, tal como meu pai e a minha mãe sempre me disseram: meu filho, você há de encontrar uma pessoa que há de fazer você feliz. Minha filha, você é tão linda, tão bela, tão formosa, que um dia você vai encontrar alguém que vai lhe fazer feliz. O que é que vale dizer, minha filha, você é uma incompetente para se fazer feliz? Você tem que encontrar uma pessoa que seja Jesus Cristo para transformar você em uma pessoa feliz. Nós recebemos muitos comandos desses, que ficam impregnados no banco. Ou senta o namorado, ou senta a pessoa que está alienada. Ela está no banco, mas não está com ela.
está prisioneira dos seus conflitos, não tem capacidade de autorreflexão. Está ali, é o alcoólatra, é o mendigo, é o garoto de rua que está ali sentado, solitariamente, abandonado. Ele não está com ele está profundamente refém dos conflitos do qual ele emergiu, da sua história familiar, da periferia, das classes socioeconômicas mais desprovidas. Eu estou propondo que você vá, sem ser mendigo, que você vá para estabelecer uma relação de enamoramento de si mesmo. E quem enamora-se de si mesmo, enamora-se para a eternidade. Porque a relação de auto-amor é uma relação permanente. Quando a gente namora uma pessoa, a gente fica feliz, a gente fica contente, não é verdade? Não sente fome, não sente frio, não sente calor, não sente nada. Tudo é maravilhoso, não é verdade? A gente acaba de falar com a pessoa, 3 horas, chega em casa, pega no telefone, meu bem, que saudade de você. Eu cheguei, não aconteceu nada, nenhum acidente, nenhum assalto, só por isso que eu estou telefonando para você. E a gente pensa que vai terminar, fica 2 horas no telefone. E o pai briga, a mãe briga, e isso não é só jovem, é adulto também. A gente, quando você namora de alguém, a gente quer saber da história daquela pessoa, não é verdade? Quer saber de onde ela veio, o que acontece com ela, dos gostos. Nós, quando nos enamoramos de nós mesmos, nós estabelecemos essa relação de cumplicidade. A gente gosta da nossa companhia. A gente sente a necessidade de ficar só conosco mesmo. A gente sente uma urgência e uma emergência de poder olhar para um canto do nosso ser e dizer, mas por que eu estou me manifestando assim? Mas por que eu fui tão duro com fulano? Mas por que fulano me chocou tanto quando ele disse isso? Mas por que a equipe me mobilizou tanta energia emocional quando fez aquilo? Mas por quê? Porque eu preciso desse tempo, porque eu, enamorado de mim mesmo, no processo da autoconquista, eu paraliso-me diante das encrencas que me imobilizam, e eu quero sair, eu quero caminhar, e nesse processo de namoramento, eu quero saber das coisas, e eu fico comigo horas, fazendo esse processo de convivência para analisar os meus padrões transacionais, meus padrões de relacionamento. Esse movimento é um movimento absolutamente de auto-amor. Auto-amor não é uma coisa assim, puf, auto-amor, está se amando, não. Auto-amor é um caminho. Auto-amor não é um posto de chegada. Auto-amor é uma jornada, como diria Teresa d'Ávila, falando do paraíso. O paraíso não está lá, não. O paraíso está no caminho quando tu caminhas para o paraíso. A felicidade da relação de auto-amor, ela está posta quando eu vou construindo essa relação de auto-amor. Eu sou espírita feliz, não é porque eu vou para Nosso Lar ou para qualquer colônia espiritual superior, ou então para o sanatório Eurípides Barçanufo, que Deus o tenha segurando aquele sanatório até que eu chegue lá. Não, eu estou bem comigo mesmo e no usufruto da minha felicidade relativa pelo que eu estou fazendo. Não admite-se no espiritismo a gente ficar dizendo, não, eu vou trabalhar, para um dia ser feliz. Colocando a felicidade lá adiante. E fazendo da vida um cortejo de sofrimento. E aí eu vou por obrigação, tenho que amar os outros, tenho que fazer o bem, numa coisa que é penosa, é pesada, é difícil. Não, eu vou ser espírita sendo feliz a cada dia. E eu sou feliz na medida que eu estou construindo a minha felicidade. Lá no mundo espiritual vai ser uma consequência, eu vou continuar feliz. Se eu construindo a minha felicidade aqui agora, a felicidade não está no plano espiritual, a felicidade está na alma, quer a alma esteja no corpo, fora do corpo. Então, o céu não é um lugar circunscrito, o céu é um estado de ser. Então eu vou construir a minha relação de auto-amor a cada passo que eu dou de auto-amorização. Então quando eu enxergo, eu digo, eu estou com ciúme, olha, eu estou com ciúme, olha, puxa, estou com ciúme. Isso é uma relação de auto-amor, gente. Você perceber que estava com ciúme, não é porque o ciúme seja amor, não. É porque você descobriu que você estava sendo vítima do ciúme. E o que o ciúme estava boicotando a tua relação numa equipe de trabalho, que você está com ciúme dos outros companheiros de trabalho. Que você acha que eles são mais cúmplices do que com você. Aí você está com ciúme que você queria estar no lugar de um ou de outro. Aí você olha, é por isso que eu estou encrencando, por isso que eu estou pegando no pé do fulano, por isso que eu estou querendo achar defeito no que ele faz. Não é bonito isso, gente? Essa é a relação de namoramento. De autoenamoramento. Essa é a relação de autoamor. E é isso que vai me dando a possibilidade da autoapropriação, o que me faculta no estudo, estudando-me, eu descobrir-me, como André Luiz propõe, fazendo no livro Evolução no Mundo Maior, essa fala que nos compara essa casa,
que propõe uma área que é subterrânea, que é o inconsciente, e que propõe uma outra dimensão, que é o consciente, que seria o térreo, e um sótão, que é o supraconsciente ou superconsciente, que na linguagem das diversas psicologias tem várias terminologias, mas que André Luiz nos traz claramente essa divisão. Eu já começo a perceber que eu tenho uma dimensão que eu estou consciente de mim, uma dimensão que eu não estou consciente, e uma dimensão sagrada, luminosa. Se o porão às vezes tem muito mofo, muito entulho, também é verdade que no porão eu posso guardar coisas interessantes, se o porão for bem cuidado, bem asseado, não é verdade? Mas a despeito desse porão